Olá, galera! Nós estamos aqui para a aula 3 e nós vamos discutir dois pontos. Nós vamos falar aqui sobre um pouco de microscopia, que é super importante, e também outro ponto muito bom de se estudar. Eu vou falar um pouquinho sobre as células com vocês, para a gente dar continuidade em uma outra aula, a citologia. Do latim cella, a palavra célula significa pequeno compartimento. São unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Como assim funcionais e estruturais? Funcionais porque as células desempenham várias funções, são responsáveis por reações químicas nos seres vivos, e elas também colaboram, contribuem entre si e são considerados organismos vivos. Estruturais por quê? Porque, como a gente viu, a célula organiza o ser vivo, ou seja, o conjunto de células formam tecidos, conjunto de tecidos, sistemas que formam órgãos, que formam um indivíduo, então ela estrutura o ser vivo. Unicelulares, quando um organismo possui apenas uma célula, ou multi ou pluricelulares, quando aquele organismo possui várias células. E só foi possível estudá-la, conhecê-la, compreendê-la, enxergá-la com o advento do microscópio. Com a observação das células foi possível ampliar a capacidade visual. A gente vai ver agora um pouquinho do histórico da microscopia. Em 1595, dois fabricantes de lentes, pai e filho, chamados de Hans e Zacharias Janssen, eles fabricaram um instrumento rudimentar que foi até pensado como um brinquedo, mas esse instrumento não tinha uma amplitude como nos dias de hoje. Ele apenas observava pequenos objetos. No século XVIII, Anton von Leeuwenhoek fez a primeira observação biológica e pôde observar os micro-organismos, ou seja, antes não se tinha conhecimento desses organismos invisíveis a olho nu. Em 1665 veio Robert Hooke. Ele observava um pedaço de cortiça, que a gente chama de rolha, que é colocar na garrafa de vinho, e ao observar percebeu compartimentos vazios que eram divididos por paredes, que pareciam cela. E surgiu aí o nome célula. Em 1833 veio outro pesquisador, Robert Brown, e descobriu o núcleo celular. Em 1838 veio Matthias Jacob e ele observou que as plantas também tinham células. E um ano mais tarde, Theodor Schwann concluiu que todo ser vivo era composto por células, nascendo aí a famosa teoria celular. Em 1858 veio Rudolf Virchow e concluiu que uma célula surgia de outra pré-existente. É impossível observar algumas estruturas a olho nu, e por isso o sistema de unidade conta com algumas nomenclaturas especiais, como o nanômetro, o micrômetro e o angstrom. Vai estar aparecendo aqui uma tabelinha de comparação entre essas unidades para que vocês percebam a diferença entre elas e como os organismos se comportam em relação a essas unidades de medida. Os microscópios atuais. Os microscópios atuais podem ser o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico possui duas lentes, uma ocular e uma objetiva. E o objeto é atravessado por luz. A ocular aumenta 10 vezes a resolução, o campo visual, e a objetiva 100 vezes. Então, se você multiplicar 10 vezes 100, você vai perceber que esse microscópio tem a capacidade de visualização de 1000 vezes. O microscópio óptico, ele possibilita analisar estruturas e alguns de seus componentes. O microscópio eletrônico é dividido em dois, o de varredura e o de transmissão. O microscópio de varredura, ele possui imagens em 3D, enquanto o de transmissão, partes de algumas estruturas.
O material é atravessado por feixes de elétrons e possui uma maior resolução. Nós vamos estar vendo agora como é feita a preparação de materiais para estudo no microscópio. Esses materiais a serem analisados, eles passam por etapas. É necessária uma preparação cuidadosa desses materiais, porque eles sofrem decomposição. Primeiro é a fixação, e a fixação evita justamente a degeneração do material analisado, e é utilizado alguns aldeídos. Existem fixadores específicos para cada tipo de material. O segundo é a desidratação, é a retirada da água do material analisado, e é feito a partir de álcools a 70, 80, 90 e até 100%. Por que isso acontece? Porque água e parafina não se misturam, e no processo mais à frente será necessário mergulhar a amostra em parafina. Então, para que não se perca a amostra, é preciso retirar a água do material analisado. O terceiro é a diafanização, que é quando o material, a amostra, é mergulhada em um solvente de parafina. Serve para tirar o álcool da amostra e dar transparência ao material que vai ser analisado. A quarta etapa é a impregnação da parafina. Então, por que isso? A parafina confere dureza ao material, possibilitando que ele seja cortado numa outra etapa. Quinta etapa é o corte, que é feito por um equipamento chamado micrótomo, que assemelha-se àquelas máquinas de cortar frios. E a amostra é cortada numa camada muito fininha. Por quê? Para que a luz possa penetrar a amostra e ela possa ser analisada. A sexta etapa é a coloração. A coloração é necessária para que possa se destacar algumas estruturas que o pesquisador irá analisar. E a sétima etapa é a lavagem. Depois da coloração, é mergulhado o material em água fria e álcool. O material é colocado numa lâmina, colocado um pouco de bálsamo para poder hidratar a amostra, e uma lamínula, que é um retângulo super fino de vidro, que é colocado por cima. E aí sim, o material, a amostra está prontinho para ser analisado. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Um cheiro para vocês, saudade e até a próxima. Até mais.